Só dá oportunista e picareta no Laranjal de Jair Bolsonaro. Áudio vazado pela CNN Brasil nesta quinta-feira, dia 9, mostrou o diálogo mafioso entre o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e o ministro Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, com o objetivo de apunhalar e trocar o titular da saúde, o Henrique Mandetta, de quem os dois divergem sobre as formas de combate à pandemia do coronavírus. Eu ajudo, Onyx, e não precisa ser eu o ministro, disse o Terra. No diálogo de Cafajestes, Onyx Lorenzoni, atual ministro da Cidadania, também insinua que o capetão deu uma fraquejada ao não demitir o Henrique Mandetta. Se eu estivesse na cadeira dele, Bolsonaro, o que aconteceu na reunião eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele, né? Ainda segundo a Folha, o áudio revelado pela CNN foi entendido por políticos como uma amostra de que Onyx Lorenzoni vê Jair Bolsonaro como uma pessoa fraca e sem pulso. Além disso, avaliam alguns parlamentares, o diálogo deixa implícito que havia um plano em execução que fracassou, um plano, uma conspiração para retirar o Mandetta. O Laranjal está podre. A Folha garante que o vazamento do áudio gerou revolta na bancada de deputados do DEM. Na avaliação de parlamentares, o ato de Onyx Lorenzoni foi uma traição. Houve entre os deputados quem, inclusive, defendesse que o partido adotasse algum tipo de sanção contra o ministro da Cidadania. Além da saia justa com o presidente, Onyx ficou mal na conta de Mandetta e do DEM. Ele está sendo chamado de Judas, de traidor. Quando estava sendo fritado na Casa Civil pelo próprio Bolsonaro, segundo relatos, ele teve a ajuda do seu grupo na sigla, no DEM, que é formado também pelo governador Ronaldo Caiado, lá de Goiás. Isso revela a Folha. Já a Época confirma que o DEM está pegando fogo, diante do flagra de Onyx Lorenzoni falando mal de Luiz Henrique Mandetta, de quem ele se dizia amigo. Os demos estão realmente queimando no inferno, ou melhor, no Laranjal de Bolsonaro. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né, presidentes da Câmara e do Senado, e que são do mesmo partido, será que não vão falar nada? Estão quietos por enquanto? Se Bolsonaro fraquejou e ainda não cortou a cabeça do ministro da Saúde, como pediu o Onyx, né, seus fanáticos jagunços virtuais seguem muito ativos nesse objetivo. Segundo a revista Época, sob ataque da militância digital bolsonarista, Mandetta viu seu sentimento positivo no Twitter cair de 81% para 52% em uma semana. Haja pancadaria. A pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas constatou que o ministro da Saúde é hoje um dos alvos da milícia virtual bolsonarista. No início de abril, os ataques começaram a partir de grupos pró-governo que criticam a resistência de Mandetta em aprovar a tal da cloroquina. Apesar do acordo firmado entre Bolsonaro e Mandetta, que acabou afrouxando as regras de isolamento social, o capetão segue na fritura de seu ministro, contando com seus jagunços virtuais. Em sua live diária, o presidente ciumento ameaçou demitir o ministro metido à estrela. Ele disse: médico não abandona paciente, mas paciente pode trocar de médico. Ou seja, o pacto da morte entre Bolsonaro e Mandetta não reduziu o ódio do capetão.